parou para pensar nos microlutos que a gente passa pela vida, assim? Tô falando daqueles pequenos lutos, não os grandes, como a morte de alguém. Mas sabe, toda vez que a gente passa por transições, que a gente deixa algo para trás, que a gente abre mão de alguma coisa, eles se tornam pequenas transições, fechamentos de ciclos, que a gente às vezes não se dá conta. E dependendo da forma como a gente lida com isso, a gente vai acumulando. E quando acontece uma coisa muito grande, como a gente perder alguém, isso toma uma proporção muito maior por causa do acúmulo desses microlutos. É muito comum na terapia a gente passar por esses pequenos processos de morte. Morte da identificação de um personagem que a gente criou. Morte da ilusão, sabe? Daquela expectativa que a gente tinha com relação aos nossos pais, da idealização que a gente tinha dos nossos pais, de como a gente enxergava o nosso pai e a nossa mãe, de como a gente se enxergava, morte de como a gente entendia os relacionamentos. Tudo isso são pequenas mortes. Quando você muda de casa, quando você muda de emprego, quando amigos vão embora e outros têm que surgir, tudo isso representam essas pequenas mortes, esse microluto. E é super interessante e muito importante que a gente observe como nós nos rendemos a esses fechamentos de ciclo. Como é que a gente está reagindo? Nós estamos dando conta e nos percebendo nesses momentos das pequenas mortes. Se a gente parar para pensar simbolicamente, toda vez que a gente dorme e acorda, é morrer um pouquinho. Cada dia mais as nossas células vão morrendo, o nosso corpo vai envelhecendo, a gente não tem o mesmo vigor de antes. Então, como é que a gente lida com esse fechamento de ciclo, com essas pequenas mortes? Às vezes, num tratamento terapêutico, são essas pequenas mortes, esses microlutos que assustam tanto. Porque a gente tem que deixar de ser uma versão que a gente era, mas que hoje em dia não cabe mais. Tem que deixar para trás pessoas, relacionamentos, modos de vida, até mesmo empregos que não fazem mais sentido na nossa vida. E às vezes a gente sente um buraco, um medo enorme de ter que deixar para trás coisas que nos eram valiosas, caras ou conhecidas. A gente vai descobrindo que nem tudo tem aquela importância de antes. E é muito, muito interessante observar as nossas resistências em deixar ir. Então, a terapia, os próprios florais vão nos ajudando a lidar com esses microlutos. A vida toda é um deixar fluir, deixar ir para que o novo aconteça. Então perceba se a sua resistência em fazer terapia não está justa aí, nessa dificuldade em lidar com essas mudanças, esse desapego do que não serve, do que não cabe mais a nós. Na nossa vida, se a gente for parar para pensar e computar, ela está cheia desses microlutos. E eles importam, e eles dizem muito quando uma grande coisa, um luto maior vem acontecer. Pare-se, analise, perceba-se. Como é que você está preparado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, para lidar com esses pequenos momentos de desapego, de deixar ir, essas pequenas mortes que acontecem em nossa vida. Até mais!